Olá, meus queridos amigos, sou eu, seu amigo Guerreiro, mais uma vez chegando aqui para a gente conversar, para passar para vocês aí mais um pouco de experiência do seu amigo Guerreiro. Quem não é inscrito no canal Visão de Mestre já perdeu de aprender um monte de coisas. Você que já conhece aí, compartilha esse trabalho aí para as pessoas, te inscreve, certo? Estou muito feliz porque está em torno hoje de 350 pessoas inscritas há 28 dias, porque mostra sempre 28 dias. Tá bom, tá um bom tamanho, mas hoje tem o quê? Tenho 14.500 pessoas. Hoje é o dia, gente, eu vou falar para vocês, não, daqui a 10 anos vocês estão escutando a mesma coisa. Hoje é o dia 17, hoje é 17 de 10 de 2024, beleza? E no vídeo anterior eu falei um pouco sobre os vídeos, eu chamo de vídeos curso, porque vídeo aula já tem um monte aí, né? Por isso estou falando vídeos cursos para mestre, para pedreiro, enfim, é isso aí. Mas agora quero falar sobre uma coisa que acontece muito na área da construção civil. Vocês sabem que em todo o Brasil, pelo menos em quase todo o Brasil, a construção civil está bombando. Então precisa do quê? De estagiário, não é? Aí você, de repente, é um estagiário, quer estagiar para engenharia, para edificação, para segurança, na área da construção civil, principalmente você que é da área de edificação, engenharia, fique atento com o que eu vou falar para você. Essa dica é importantíssima. Conheço engenheiro que estagiou em empresa que eu trabalhei e hoje ele é sócio, né, da empresa, é empresário também. Gente, isso depende muito do que a gente vê em vocês. O camarada que chega em uma empresa para estagiar, ele haja como se já tivesse um conhecimento, mas seja humilde para aprender. Se você for aquele camarada observador, você está vendo como o pedreiro faz, você não deixa de pesquisar também, certo? Você pesquisa que é para você chegar lá dando essa impressão que você conhece. Mas seja humilde, pergunte, como eu falei lá na empresa, o jovem todo ali por fora acanhado, meu filho, pergunte por que esse transpasso desse ferro, por que isso, por que aquilo. Pergunte, porque aí você vai aprendendo, daqui a um pouco você está ensinando. Então, a empresa normalmente bota o camarada lá para o escritório, para ficar lá, algumas coisas, alguns arquivos, alguma coisa. Se você for para aí, você está ferrado. Você não vai aprender nada no campo, você tem que ir para o campo. Quando chegar lá, né, você já começa a fazer algumas perguntas, faça pergunta. Sempre vai ter alguém que vai responder, mas não esqueça, ó, colocar uma régua, colocar um prumo. Você sabe muito bem o que é certo e o que é errado, não sabe? Você vai colocar uma régua, se ficar um buraco no meio da parede, que você passa uma colher de pedreiro e nem toca na régua, é para consertar. Você não é o mestre, você não é encarregado, você não vai poder falar assim, conserte, a menos que a empresa, né, lhe dê esse direito, né, essa liberdade de interferir em algumas coisas. Aí você pode até pedir para o camarada fazer uma correção. Mas você chega lá, não tenha vergonha, ninguém vai bater em você. Ninguém vai bater em você, afinal você está estagiando para
técnico de edificação ou para engenharia. Ele é de pensar que possa ser que vocês se inclusem aí no caminho. Então, e perguntando, o camarada vai arrumando, sempre uma pessoa que vai ajudando. Então, colocou a régua, nem tocou na régua, então não está bom. Trabalhei com o mestre, que eu lembro que eu estava fazendo um capiaço, ele foi, colocou a régua, aí uma aberturazinha de nada, ele foi, colocou a colher ainda ficou levantando um pouquinho a régua, e gente, era questão de 2 milímetros, mas ele ajeita, mas ajeite, eu quero que você realmente seja um profissional. Graças a meu bom Deus, né? E essa exigência, né, foi que fez eu chegar, graças a Deus, onde eu cheguei. Né? Então, o prumo, você vai colocar um prumo. Ah, mestre, mas um estagiário pode fazer isso? Não só pode, como deve. Você vai lá, coloca o prumo. As pessoas costumam falar que é uma folha de papel, né? Eu sempre às vezes falo, o que uma folha de papel. Então, gente, 1 milímetro é um prumo, porque o prumo zero mesmo seria ele encostando, mas você precisa abrir 1 milímetro, pelo menos isso. Aí é o prumo certo. Ah, mestre, mas se der 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, passa, gente. Vai passar. E não vai ter nenhum problema. Mas se você mandar que passe de 3 milímetros, quando pensar que não, o cara está deixando 5 milímetros. Aí 5 milímetros fica impossível. Numa área que é pintado, vai ser só pintado. Então, o camarada não vai ver diferença. Mas se for numa área que vai ter cerâmica, um banheiro, se você deixar mais do que 3 milímetros, se acontecer da cerâmica, você vem na parede, quando vai encostar na outra parede, a cerâmica pegar inteira, 3 milímetros é uma junta, não é isso? Então, o camarada, como é uma junta ali, o camarada diz, vai dar para passar. Mas o certo é que fique, a medida que tem embaixo é o que tem em cima. Se embaixo der 3 milímetros, é para em cima dar 3 milímetros. O camarada vê a junta do mesmo jeito, caso aconteça isso. Mas às vezes o camarada não manda arrancar por causa disso. Tem um jogo de cintura do profissional também, né? No caso de 3 milímetros, ele dá um toquezinho, dá um ajuste para ficar parecido. Mas em área de cerâmica, você tem que ter muito cuidado com isso, né? O prumo. Por isso que eu digo, uma folha de papel é o que o camarada recomenda, né? E meio centímetro tem que mandar ajeitar, porque nem sempre quem fez a massa vai botar a cerâmica. E aí o camarada, quando não foi ele que fez a massa, tem camarada que diz assim, vai falar, ô meu amigo, aqui olha como está, isso aqui não passa. Ele vai dizer, não fui eu que fiz a massa. Porque profissional, gente, ele não deixa erro. O profissional é aquele camarada que encontra o erro, ele ajeita. Aquele camarada, muitos, que se ele encontrar um erro, ele deixa os erros, faz o dele, se for meio centímetro, sei lá quanto for, ele deixa lá, e muitos nem avisa o mestre. Você sabe que um camarada desse, ele não está colaborando. Então, muitas vezes, acontece de ser demitido. Né? Por causa disso, a pessoa vai levando. Chega uma hora quando encontra alguém, né, que ele colabora, aí termina você demitindo. Então, você que é um profissional,
você faça as coisas direitinho. Mas o camarada que está estagiando, ele tem que ter muito cuidado nessa questão desse prumo, na questão de esquadro. Esquadro é importantíssimo, gente. E se falando ainda na questão do prumo, quando vai pegar na parte do box, que normalmente é 80 centímetros, entre 80 a 1 metro, um box, o tradicional é 80 centímetros, na parte onde vai pegar o div box, essa parede aqui, gente, ela não pode ficar fora de prumo, porque a medida do vidro é justo, em cima e embaixo. Então, tem que ter cuidado para nesse canto aí ficar no prumo. Então, você que está estagiando, você observa essas coisas. Opa, aqui está fora de prumo. Porque você, às vezes, até com essa amizade com o pedreiro, termina, aí você, ei, se tu corrigir isso aqui, é bom, porque o camarada vai vir aqui, vai olhar isso aí vai mandar você, aí você vai ajudando. E com isso, gente, sabe o que acontece? O patrão, o engenheiro, vai ver isso aí. Pensa aquele cara ativo, pá, encostou a régua, vai, confere um prumo. Não deixe nem espere que o engenheiro chegue para você e diga assim, ei, confere isso aqui, ei, coloca um esquadro aqui, ei, não, gente. Você tem que ser esse cara ativo. Os engenheiros que eu conheci que hoje se deu bem, é difícil ver ele até no escritório. Ele era direto ali. Eu pensava que ele era um engenheiro, não pensava nem que ele era um estagiário, né? Aí depois foi que eu vim saber que ele estava estagiando. Então, você tem que ser esse camarada. O esquadro. O esquadro é aquela coisa que você tem que ter muito cuidado embaixo. Colocou um esquadro, normalmente não fala esse esquadrozinho pequenininho que se compra por aí não. Aquele esquadro que ele dá normalmente 60 por 80, né, que no fim se torna metro, esse feito de alumínio. Você encosta lá no canto da parede, ele fechou, ótimo. Ele abriu ali uns 3 milímetros, dependendo da parede, a parede pode estar 1 centímetro, 2 centímetros fora de esquadro. Isso pode ser um problemaço para a cerâmica, não é? Então, se isso acontece, é bom que você fique atento. O esquadro ele tem que fechar. Você tem que encaixar e faz o jogo assim, você vê que ele está justo. Aí é um esquadro. Tem muitos que pegam o esquadro, bota no meio da parede, bota em cima, isso é desnecessário, viu, gente? Já tive problemas até com mestres por causa disso. Porque quando você vai desempolando, aí a desempenadeira, ou desempoladeira, como muitos chamam, às vezes está redonda. Então o canto, às vezes, fica redondo. O esquadro é aqui na viva. Então, ele não vai dar certo. Quando bota ali, aí às vezes fica um joguinho. Aí o camarada diz, está fora de esquadro. É embaixo, gente. Vai botar a cerâmica embaixo, né? Agora, muitas empresas exigem de você fazer a massa, aí você passa a colher, né? Aí você tira esse canto redondo. Aí o esquadro bate. Mas mesmo assim, pelo fato de você colocar o prumo, aí fica, às vezes, 2 milímetros. Na outra parede, às vezes, fica mais 2 milímetros, são 4 milímetros. Então, não vai bater esquadro de jeito nenhum na parte de cima. Mas tinha o quê? 2 milímetros, mais 2 milímetros, 4 milímetros. Então, não vai bater o esquadro. É uma parede fora de esquadro, não é aquela coisa de se condenar, né? Mas como a cerâmica é embaixo, não é em cima, né? Só no piso,
não vai ter nenhum problema com isso. O camarada tem que saber o que passa e o que não passa, não é? Essa experiência a pessoa vai conseguindo, né, com o tempo, o que passa e o que não passa. E quando o camarada vai botar a cerâmica, que acontece do cômodo, ele está um pouco fora de medida que você vai fazer isso também, tá certo? Se você tiver uma trena laser, você bota num canto, você bota no outro. Né? Se não tiver, você vai pegar a trena, manda a pessoa segurar, você vai lá e confere. Opa, o cômodo deu 1 centímetro fora. E aí, manda consertar, às vezes é meio numa parede, às vezes é meio em outra parede, né? 1 centímetro fora de esquadro, num canto onde você vai colocar uma cerâmica, não é um problema. Mesmo que o pedreiro seja aquele pedreiro desatento, porque tem camarada que pega a linha, ele bota a linha e faz o esquadro, confere um esquadro e não olha nem o outro lado, que o certo é olhar, conferir o esquadro, olha os lados, deu uma diferença de 1 centímetro de vida. Então, se deu 1 centímetro, você vai puxar a sua linha meio centímetro. E aí vai ficar meio para um lado, meio para o outro. Não vai ter nenhum problema. Você ficar desatento e dar 1 centímetro, só vai ter problema se por acaso a cerâmica você vem aqui da porta para a parede. Aí agora chegou lá, deu a cerâmica inteira. Se ela está fora 1 centímetro, você sabe que lá vai chegar aberto 1 centímetro. E aí, mestre, encher a parede? Não, não precisa. Sabe por quê? Porque o rodapé vai chegar lá cobrindo esse centímetro. Na parte de cá ela está montando na cerâmica. Lá ela vai chegar igual, mas ninguém vai perceber isso. A menos que aconteça uma coisa chamada de um trinchinho. Aí você tem que ter esse cuidado. Porque se pegar aquele trinchinho bem fininho, opa, deu 1,5 centímetro de trincho, ou 2 centímetros de trincho. Aí, meu amigo, se deu 2 centímetros, ela está fora 1 centímetro, né? Se ela está abrindo, você vai perceber a diferença. Se ela estiver fechando, pior ainda. Não é? Então, nesse caso aí, às vezes complica a coisa. Então, um cuidado especial quando você vai colocar uma cerâmica, né? Você sempre medir, se você puder, isso aí já é para ser outro vídeo, né? Se você puder olhar a cerâmica, como é que vai chegar lá, ó, é muito bom. Mas você que está aí estagiando, se liga nessas dicas, né? Principalmente o fato de ser atento, porque o teu futuro está praticamente garantido. Às vezes a empresa está ali só com a obra, mas vai chegar um momento que vai estar com 2. E alguém vai ter que ficar numa. Quando o mestre for para outra, alguém vai ter que ficar numa. E é aí onde você começa encaixando, e quando pensa que não, você está assumindo uma parte de acabamento, o outro está na parte já de estrutura, e você vai com certeza crescer no mercado. Dicas de mestre, visão de mestre, você tem que ter, ok? Então, valeu, muito obrigado e siga as dicas.